Esse trecho deve ser um pouquinho mais longo, que a gente vai abordar aqui toda a parte aqui de identificação de causa raiz e plano de ação. Bom, a identificação da causa raiz, né, como a gente viu ali, é uma etapa, né, ali da gestão de problemas, ali onde a gente faz o controle do problema, né, faz a declaração do erro conhecido. A gente vai estruturar, né, um plano de ação para que esses trabalhos sejam ali executados. Esse plano de ação ele vai ter a causa raiz identificada, ele vai ter a solução proposta, ele vai ter ali a mudança esquedulada para resolver aquilo, ele vai ter a data estimada para a resolução daquele problema. Ali, durante essa fase, né, de identificação, de plano de ação, as equipes são ali livres, né, para que se conversem, né, peçam ajudas dentro ali dessa fase, não só dessa fase de identificação de causa raiz, mas também ali durante a fase de implementação, né, se você precisar ali de ajuda de outros times, né, para fazer a resolução do problema, não há nenhum empecilho nisso. É importante, né, que a gente trabalhe até com tarefas, subtarefas dentro da gestão de problemas, para invocar essas pessoas, né, para chamar essas pessoas para trabalhar no problema junto conosco. Então, ali uma equipe de redes está trabalhando ali na solução de algo e necessita da participação do pessoal de banco de dados, né, uma hipótese, abre uma tarefa para o pessoal de banco de dados para eles validarem alguma coisa. Enfim, existem N possibilidades, né, para que outras equipes participem. Inclusive, né, isso aí dentro da gestão de problemas se torna até uma polêmica, né, como identificar quem que é o dono do problema. O dono do problema geralmente ele vai ser o dono do ativo impactado, o dono da aplicação, do item de configuração que foi impactado. E isso a gente vê e define melhor lá no CMDB. O CMDB vai ser ali o nosso cérebro da operação, né, que fica lá de responsabilidade da gestão de ativos e configurações. Então lá a gente vai ter listado essas pessoas. Então esse banco de dados é obviamente ali do grupo de banco de dados, né? Essa aplicação de quem é? Daquele grupo ali que dá suporte a aplicações financeiras, né? E assim vai. Então, dentro aí desse plano de ação, identificação de causa raiz, a gente vai utilizar a tal técnica ali dos 5 porquês que a gente vai ver já já no detalhe, né? E também, né, faz parte nessa toda essa elaboração da técnica do pós-mortem, né? O pós-mortem que fica ali navegando entre a gestão de incidentes e a gestão de problemas, mas em tese ele está mais puxadinho ali da gestão de incidentes do que da gestão de problemas, apesar de, em algumas operações, ele não ser muito bem aplicado, pois a gestão de problemas já é madura o suficiente para lidar com problemas de alta criticidade, então não é necessário aplicar, mas o pós-mortem fica meio redundante, tá? Então é necessário aí que as pessoas tenham critério na aplicação do pós-mortem para não ficar algo redundante no sistema ou simplesmente um problema acelerado, tá? Origem dos 5 porquês, a gente vai fazer aqui uma viagem na história, né? 5 porquês, todo mundo já utilizou, aí quem trabalha com gestão de serviço, já ouviu falar, uma técnica criada nos anos 30, dentro da Toyota no Japão, pelo o seu fundador ali, Sakichi Toyoda, né? Ele tinha ali uma curiosidade ali durante a sua linha de produção e ele fazia questionamentos, né, para tentar identificar ali a causa raiz daquele problema na sua produção. Ainda não era os 5 porquês ali do jeito que a gente conhece. Ali, uma década depois, ali, algumas décadas depois, o cara que criou ali o sistema de produção da Toyota tão celebrado, Taiichi Ohno, adota ali a técnica de Kaizen como técnica de qualidade, né? E refina ali
os 5 porquês, estabelece isso como uma técnica, além da adoção aí do Lean Manufacturing dentro da fábrica, né? Essa adoção do Lean acaba ali culminando, né, mais para frente, na disseminação dessas técnicas de qualidade, né, a partir ali da ISO 9000 e Six Sigma, né, que adotam o Lean como parte do processo e a técnica de 5 porquês. E ali também no final dos anos 80 surge ali, né, o ITIL, se eu não me engano, em 1989, na sua primeira versão. E nos anos 2000, né, esses frameworks de gestão de serviço, ITIL e agora a ISO 20000, que foi lançada em 2005, se eu não me engano, ganham maior ali popularidade, né, principalmente ali diante da lei SOX, né, na Sarbanes-Oxley ali, que foi um escândalo, a lei que foi promulgada nos Estados Unidos a partir de um escândalo da empresa Enron, em 2002, se não me falha a memória, ali uma lei criada pelo Paul Sarbanes e Michael Oxley, né, que criaram uma lei ali de governança e transparência devido ali fraudes fiscais dessa empresa que acabou gerando perdas financeiras imensas ali, quase quebrando diversas empresas ou quebrando diversas empresas e a bolsa americana. Então a governança e transparência de processos e atividades dentro do TI, que se tornou cada vez maior ali, né, principalmente nessa época onde no início dos anos 2000, que a internet começou ali a se tornar mais democrática, maior, né, serviços, né, cada vez maiores e mais complexos, necessitava de mais controle também. Esse aqui é um modelo, né, prático do que deve ter num plano de ação. A causa raiz, né, a solução técnica do que vai ser feito, solução processual, obviamente, dentro de gestão de processos, a gente precisa ter uma solução processual, ainda mais se aquele erro ali foi cometido muitas vezes por um erro operacional, talvez. O cara não tinha um checklist ali, o cara não tinha uma documentação. Vamos ajustar essa documentação, então. Uma data prevista para a solução e uma mudança programada. Por que data prevista? Como eu falei para vocês lá atrás, a gente tem a validação do plano de ação. E quando o plano é validado, com todos esses elementos aqui, se chegar naquele dia e não houver implementação de nada, aquele plano vai ser reprovado, mesmo que tenha sido aprovado a priori, se não for cumprido o prazo, né? O plano de ação tem que conter a causa raiz e também deve conter, caso já não tenha sido identificado ali durante o incidente, a solução de contorno, tá? Então, isso aqui seria basicamente o conteúdo de um plano de ação. Além, obviamente, do nosso querido aí 5 porquês. Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo real do que algo que já aconteceu comigo. Né, eu estava dirigindo tranquilamente, a luz do óleo acendeu, né? E o que aconteceu? O motor do carro bateu. Mas, Ricardo, você não foi instruído a sempre que a luz do óleo acender, você parar o carro imediatamente? Pois é, eu parei o carro, chequei o reservatório de óleo, estava tudo bem. E eu assumi erradamente que seria um problema ali, talvez, do alerta do painel, mas não era, tá? Não era. Enfim, por que a luz do óleo do carro acendeu? Porque o óleo não foi injetado no motor. Por que não havia óleo sendo injetado no motor? Porque a bomba de óleo estava com defeito. Por que a bomba de óleo estava com defeito? Porque houve um dano estrutural provocado por um entupimento de lama da última enchente. Então vejam que eu coloquei aqui propositalmente também 3 perguntas apenas, 3 porquês. Esse é o mínimo que a gente utiliza na técnica dos 5 porquês. Não é necessário, muitas vezes, você chegar até o 5º para identificar a causa raiz. Às vezes a causa raiz já é identificada no 3º. É uma média, tá?
não menos que 3, e o máximo ali, obviamente, são 5. Então, esse caso aconteceu comigo. A bomba de óleo tinha dado defeito, o reservatório estava cheio, então toda vez que você ia ali com a vareta de óleo para verificar, o óleo estava no nível, só que ele não estava sendo injetado no motor. Então, o que aparentemente era um falso positivo ali na gestão de eventos, né, do carro, né, com aquele alerta no painel, na verdade, realmente se tratava ali de um problemaço, né, que teve que fazer ali o motor do carro porque ele travou, né. Enfim, tomem cuidado aí, né, com alertas, né, gestão de eventos sempre é legal e ela sempre quer indicar uma coisa, então não deem bobeira porque custa caro no final. O que são os 5 porquês? Uma técnica que busca a causa raiz perguntando repetidamente o porquê. Como funciona o diagrama de Ishikawa? A gente não viu o diagrama de espinha de peixe, né? É uma técnica também utilizada aí dentro da gestão de problemas, que organiza possíveis causas de problema em categorias para uma análise visual. Então você vai montar ali literalmente uma espinha de peixe, organizando essas possíveis causas. O diagrama de Ishikawa também ele é utilizado muito em gestão de projetos também. É uma técnica interessante, também eu sugiro que vocês pesquisem, mas a técnica mais popular é 5 porquês. E a lógica da análise de Pareto. Né? A análise de Pareto ela é utilizada em diversas aí, gestões de demanda, né, para você focar no que realmente importa. Né? Então, a gente vai sempre fazer essa análise 80-20. Né? 80% dos problemas são causados por 20% das falhas principais. Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise para isolar essas causas dentro da gestão de problemas. Se a gente tem ali um grupo de falhas acontecendo, provavelmente ali a gente vai ter um grupo que vai determinar, ditar o ritmo ali das coisas que acontecem que acaba se tornando problemas. Essa técnica do 80-20 é utilizada em diversos outros processos também, para você conseguir balancear a sua demanda. Também é bastante utilizado e recomendado, tá? Mas assim, os 5 porquês ainda dentro da gestão de problemas, especificamente, ele é o mais utilizado para você fazer uma análise mais precisa em relação à identificação da causa raiz. Mas você pode utilizar essas outras 2 técnicas aqui de forma complementar para melhorar a performance do seu time. E para finalizar, vamos falar aqui de encerramento de problemas, para finalizar esse trecho aqui da nossa aula. Né? Como eu falei para vocês, a gente tem ali diversos tipos de encerramento e nem sempre, né, como eu disse, a causa raiz é identificada. Né? Às vezes somente o contorno é apresentado. Então vamos para alguns exemplos de encerramento de problema. Causa raiz identificada e solucionada. Melhor dos mundos. Identificamos, solucionamos. Problema resolvido. Causa raiz identificada e apenas contornada. Né? O que a gente estava falando agora. O problema está ali aberto, a causa raiz foi identificada, ok, mas a gente não conseguiu solucionar de forma definitiva. Pelo menos por agora. Mas a gente tem um contorno que pode ser utilizado. Então, continua essa investigação ou encerra do jeito que está, né? Já que a gente está falando de encerramento. Causa raiz identificada e solução inviável. Lá no comecinho a gente falou daquele incidente lá do CRM. Tinha que trocar o CRM inteiro. É inviável. Né? É muito custoso para a empresa. Então, assume-se ali que a gente vai fazer aquele contorno diário. Causa raiz não identificada, mas contornada. É um mistério, né? A gente não sabe o que está causando aquele erro, mas existe um contorno para aquilo. E o pior dos mundos, causa raiz não identificada e sem contorno. Cara, isso aqui quando acontecer, sinto muito, vai ficar por isso mesmo. Isso aí é raro de acontecer, mas acontece, tá?
Isso é quando a gente não consegue nem sair para um lado nem para o outro. Lembrando, tá, que esses encerramentos dos chamados de problema, eles acabam ali sendo de responsabilidade, tá? Uma operação estruturada de forma clássica, tanto a abertura quanto o encerramento de responsabilidade da gestão de problemas e seus analistas, tá? Então, eles são responsáveis tanto pela abertura quanto pelo encerramento. Justamente porque o problema ele acaba sendo um chamado ali mais técnico, que exige uma documentação mais forte. Ele não pode ser simplesmente aberto por qualquer pessoa, a todo momento, porque a gente já viu em outros momentos, não nessa aula, mas na gestão de incidentes, que as pessoas acabam se confundindo. O usuário ali abre requisição no lugar de incidente, incidente no lugar de requisição, e um chamado de problema ele não pode passar por essa quebra de qualidade. Senão a gente vai ter um backlog invocando pessoas, especialistas e times para investigar o que não existe. Ok?